Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste dia, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que fica no livro de Josué 15, versículo 17, a seguir. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha, Axa, por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu e pediu um campo ao seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: Que é o que tens? E ela disse: Dar-me uma bênção, pois me deste terra seca, dar-me também fontes de águas. Então ele deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Essa palavra, ela é muito gloriosa, como todas as palavras da Bíblia, né? Mas eu quero compartilhar com os irmãos a respeito de algumas virtudes de Axa. Axa, ela era uma jovem muito bonita e muito formosa aos olhos do nosso Senhor, do nosso Deus. Mas não é sobre as virtudes, mas não é sobre a sua beleza, a sua formosura, que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu até anotei algumas virtudes de Axa para compartilhar com os irmãos. Axa, a primeira virtude de Axa, ela não negou ao fatalismo. Ela não aceitou, né, ela recebeu uma terra seca, que aos olhos, sendo uma terra seca, não tinha como produzir. Então, ela foi ao seu pai, que ela sabia que seu pai tinha muitos bens. Ela sabia que seu pai podia lhe dar algo, o que ela necessitava, o que ela precisava naquele momento. Então, a Axa, ela não ficou verbalizando derrotas, ela não ficou, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. De jeito nenhum. A Axa, ela não aceitou aquilo como se fosse um destino da vida dela, de ficar, né, derrotada. Mas a Axa, ela negou ao conformismo. Ela não se conformou com aquilo. Ela não se conformou com aquilo, ela não ficou esperando cair do céu, ela não ficou deitada numa rede. A Axa também, ela negou a murmuração. Ela não ficou reclamando de tudo, não ficou culpando ninguém pelo que estava acontecendo. Ela não ficou culpando ninguém pelas suas derrotas, nem pelas suas mazelas. Muito pelo contrário. Axa também negou a negação de Axa da inércia e da preguiça. Axa não estava satisfeita com o mínimo, pois tinha capacidade de fazer o máximo. Então, Axa, ela saiu e foi à luta. Axa também, ela também foi uma esposa, uma mulher submissa ao seu esposo. Ela chegou a ele, ela foi conversar com seu esposo a respeito do que estava acontecendo e o que ela precisava. E foi conversar com ele para ver se ele também concordava com o que ela estava a fazer. E ele concordou com ela. Então, foi aí onde ela apeou do seu cavalo e foi falar com seu pai. Foi pedir ao seu pai uma bênção. Ela foi à luta, ela não ficou parada.
Depois de falar com o esposo, ela tomou a iniciativa de ir ao seu pai e pedir fontes de água. E o pai dela rejeitou? Lógico que não. É assim nas nossas vidas hoje. Quem é o nosso pai? A quem temos que pedir? Nosso pai? Temos que pedir a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Está passando por dificuldade? Estamos passando por dificuldades? Sim. Mas quem é que nos ajuda? Quem é que nos dá força e nos encoraja a prosseguir? É o nosso Senhor Jesus. Axa também, ela foi uma mulher persistente. Se ela não tivesse persistido nos objetivos dela, ela não teria atingido o que ela precisava. Que você possa, no dia de hoje, persistir. A caminhada pode ser longa, mas podemos persistir, temos que persistir para que possamos atingir o nosso objetivo e chegar ao nosso Pai. E também Axa foi uma mulher fervorosa. A Axa, ela não foi uma mulher que ficou lá sentada esperando cair do céu. Ela era uma mulher fervorosa, ela buscava o Senhor. Era uma mulher que estava sempre buscando a Deus, né? E o Senhor a ouviu. Ela conhecia o pai que tinha e sabia que ele era próspero e tinha mais para lhe dar. Você sabe que o seu pai é próspero e tem mais para te dar? O que temos que fazer? Temos que ser como Axa. Temos que ser fervorosos, porque assim nós alcançamos as promessas do Senhor para as nossas vidas. Axa também era uma mulher visionária. O que é uma mulher visionária? Ela tinha visão dos céus. Ela não era uma mulher que ficava perdida em seus pensamentos. Ela era uma mulher visionária. E o que isso nos quer dizer? Que ela tinha visão. Então, Caleb lhe perguntou. Olha a pergunta que o pai dela fez. Qual é a pergunta que o Senhor tem feito para ti no dia de hoje? Essa foi a pergunta que Caleb fez para sua filha. Caleb então lhe perguntou: que desejas? E aí a filha respondeu: dar-me um presente. Aí ela ainda falou para o Senhor, para o pai dela: hoje você pode falar para o Senhor também. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Isso está escrito lá no versículo 19. Axa pediu para o pai dela fontes de água. E sendo ela uma mulher fervorosa, uma mulher visionária, o seu pai assim o concedeu. Então muitos se conformam com tendo terra seca, com árida, com deserto. Ela rejeitou. Axa, ela rejeitou. Aqui nós vemos que ela rejeitou a terra seca, ela rejeitou o deserto. E muitos, por não quererem, né, buscar do Senhor, muitas vezes não têm forças, né, para buscar do Senhor, vivem em terra seca, vivem em deserto. Mas que hoje você possa buscar do Senhor água para sua terra seca. E nós vimos que Axa, ela queria muito mais. Ela não queria só aquela terra seca. Ela queria muito mais. Ela queria muito mais. Ela crê no mais e crê na plenitude. Ela aspira por bênçãos maiores. Axa não ficou só naquela bênção.
ela não só recebeu a terra, que era uma terra seca, do seu pai, e ficou só naquela terra seca. Ela buscou mais, ela buscou por mais, ela buscou por ampliar aquela terra, ela buscou por prosperar. E nessa busca, o Senhor abençoou. O Senhor abençoou a Axa. A Axa também é uma mulher trabalhadora. Ela recebeu a terra. Se ela não tivesse todas essas virtudes, essa é a 10ª virtude de Axa, uma mulher trabalhadora. Se ela não tivesse todas essas virtudes, ela não ia ser bem-sucedida, ela não ia ser abençoada naquilo que ela buscou. Então, a Axa aqui nos ensina muita coisa para os nossos dias de hoje. Ela nos ensina muita coisa. Então, a Axa não queria fontes de água. Ela não queria fontes de água para ela viver em bonança e dependurada numa rede, mas para trabalhar, pois sabia que a água era ela sabia que a água era o principal meio para ela obter a produção de uma rápida colheita. Se ela não tivesse água e ela fosse, buscar água em um vizinho para estar regando a colheita, ela não ia conseguir uma produção rápida. Então, ela visou uma produção rápida. E para essa produção rápida, ela precisava de água, de fontes de água. E não era fonte de água que viesse de longe. Era uma fonte de águas que tinham perto da terra a qual ela adquiriu, da terra a qual o pai dela deu para ela. Só que o pai dela primeiro tinha dado só a terra. E aí onde ela viu que a terra seca não ia produzir. E aonde ela foi até o pai pedir fontes de água para que a terra viesse produzir. E para a terra produzir, lógico e evidente que ela tinha que trabalhar. Se ela não trabalha, a terra não produz, né? E minhas irmãs e meus irmãos, seu pai é riquíssimo e tem o melhor para te dar. Vá até ele através das orações e clamores. Foi o que Axa fez e o que Axa nos ensina a fazer nos dias de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem águas puras e cristalinas para abençoar tudo que te pertence. Deus tem águas puras e cristalinas para abençoar tudo que te pertence, tudo aquilo que o Senhor te deu. Todo o teu território, Deus tem águas cristalinas para abençoar. E essas águas que Deus tem para te abençoar, está selada de norte a sul, leste a oeste. Tudo está debaixo das promessas do Altíssimo. Tudo que tu tem, tudo que é teu. A tua família, a tua parentela, de longe de perto, onde o Senhor diz, de norte a sul, de leste a oeste. Se tem parentela sua no leste, Deus tem águas cristalinas para ir ao encontro. Se teu parente está no sul, Deus também tem águas cristalinas para ir ao encontro e guardar, abençoar e livrar a cada um no dia de hoje. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu trabalho, Deus abençoe as tuas finanças. Em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para as nossas vidas. Que possamos aprender cada dia mais com os nossos, com a Bíblia, Que a Bíblia nos ensina como viver e como proceder em dias maus, em dias de trevas, em dias de turbulências. E que o Senhor venha assim abençoar e o Espírito Santo venha falar em cada coração, no dia de hoje. Assim, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.